Lembrando, o primeiro passo para resolver um problema é ler e entender o enunciado do problema, o texto. Determine as raízes do polinômio x ao cubo menos 4x, menos 4 mais raiz de 3, entre parênteses, vezes x quadrado, mais, abre parênteses, 2 mais 4 raiz de 3, fecha parênteses, vezes x, menos 2 raiz de 3 igual a zero. Vamos escrever aqui no quadro a equação. Então temos x ao cubo menos 4 mais raiz de 3 vezes x ao cubo, x ao quadrado, desculpe, mais 2 mais 4 raiz de 3 vezes x menos 2 raiz de 3 igual a zero. Muito bem. Primeira coisa que nós observamos na equação é qual é o grau dessa equação, qual é o maior expoente da incógnita. A incógnita é o valor desconhecido é o x. O maior expoente de x é 3. Uma equação polinomial de grau 3, ela terá 3 raízes. Portanto, existem aqui 3 soluções para a equação. O que nós podemos fazer aqui? Primeiro passo num problema desse tipo é procurar uma solução por tentativa e erro. Por exemplo, vou tentar ver se o 1 não é solução. Problemas desse tipo é comum o 1 ser solução, menos 1 ser solução. Então é bom sempre procurar esses valores pequenos se um deles não é solução. Então vamos fazer aqui no canto, se o 1 não é solução. Vou fazer aqui no cantinho, do lado aqui. 1 ao cubo menos 4 mais raiz de 3 vezes 1 ao quadrado mais 2 mais 4 raiz de 3 vezes 1 menos 2 raiz de 3 igual a zero. Bom, o que nós notamos já aqui? 1 ao cubo dá 1, menos 4 mais raiz de 3 vezes 1 não vai alterar nada. Agora, 1 ao quadrado dá 1, né? Então, aqui é uma multiplicação por 1, não altera nada. Agora, o menos altera. O menos multiplica o 4 e o menos multiplica a raiz de 3. Então, menos 4 menos raiz de 3. Aqui, de novo, multiplicação por 1 não altera nada. O sinal aqui na frente é mais. Mais vezes 2, mais vezes 2, mais vezes 4 raiz de 3. E sobrou ali menos 2 raiz de 3. Vamos ver se a igualdade aqui é correta, se ela é verdadeira. Então vamos lá. 1 menos 4 dá menos 3. Menos 3 mais 2 dá menos 1. Acabou, menos 1. Agora tem os termos com raiz. Olha só. Menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3 dá menos 3 raiz de 3. Mais 4 raiz de 3 dá 1 raiz de 3. Menos 1 mais raiz de 3 não é igual a zero. Isso aqui é falso. Essa igualdade é falsa. Então temos uma afirmativa falsa aqui, uma igualdade falsa. Logo, 1 não é solução. Agora, se a gente observar bem aqui, poderíamos testar também o menos 1, né? Mas, se a gente observar bem aqui, há um detalhe interessante nessa equação. A presença da raiz de 3, 3 vezes.
Puxa, a raiz de 3 aparece 3 vezes aqui. Será que a raiz de 3 não é uma solução? Vamos testar? Então vamos agora testar se a raiz de 3 não é uma solução. Então vamos lá, de novo fazendo o nosso rascunho aqui do lado, a raiz de 3. Então raiz de 3, quando elevada ao cubo, menos 4 mais raiz de 3 vezes a raiz de 3 agora ao quadrado. Mais 2 mais 4 raiz de 3 vezes raiz de 3. Menos 2 raiz de 3. E tudo isso tem que dar igual a zero. Será que é verdade essa igualdade? Será que ela é verdadeira? Vamos ver. Raiz de 3 ao cubo. Bom, raiz de 3 ao cubo é o mesmo que nós escrevermos raiz de 3 ao quadrado vezes raiz de 3. Menos, vou deixar o menos quietinho aqui por enquanto, 4 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado é 3. Mais 2 mais... Aqui já vou efetuar a conta, ó. Já vou fazer a distribuição dos valores. O 2 está multiplicando a raiz de 3 e o mais 4 raiz de 3 também. Então vamos lá. 2 mais vezes 2 raiz de 3 dá mais 2 raiz de 3. Aqui, 4 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 4 raiz de 3 ao quadrado, que é 3. Menos 2 raiz de 3. Que é igual a zero? Sim ou não? Vamos continuar verificando. Bom, raiz de 3 ao quadrado é 3. Temos 3 raiz de 3. Menos... Se nós, o menos multiplica o 4 e o 4 multiplica o 3. Então, menos 4 vezes 3, menos 12. Aqui o menos multiplica o 4, desculpa, o menos multiplica a raiz de 3 e multiplica o 3. Então, fica menos 3 raiz de 3. Daí temos aqui 2 raiz de 3, 4 vezes 3, 12, menos 2 raiz de 3. Essa expressão é igual a zero? Vamos lá. 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 dá zero. Zerou. 2 raiz de 3 com menos 2 raiz de 3, zerou. Olha aqui, menos 12 com 12, zerou. Ficou tudo zero igual a zero. Zero igual a zero é verdade. Então temos uma igualdade verdadeira, ou seja, a raiz de 3 é uma solução da equação. Então descobrimos uma solução. Descobrindo uma, agora fica muito mais fácil descobrir as outras duas. Como? Bom, para isso a gente vai recorrer ao chamado teorema fundamental da álgebra. O que o teorema fundamental da álgebra nos garante? Aliás, antes, como nós teremos essa questão é uma questão de Olimpíada, é muito importante que a gente explique o raciocínio que usou, né? Então, primeira coisa, vou colocar aqui, fazendo x igual a raiz de 3 na equação, eu vou dar um número para essa equação, chamada equação número 1. Então, na equação 1, obtemos o que nós obtemos? Então vamos fazer lá. Raiz de 3 ao cubo.
menos 4 mais raiz de 3 vezes raiz de 3 ao quadrado. Mais 2 mais 4 raiz de 3 vezes raiz de 3. Menos 2 raiz de 3 igual a 0. Então, raiz de 3 ao cubo, como a gente já viu, vamos colocar mais direto aqui, é 3 raiz de 2, né? É raiz de 3 ao quadrado, que dá 3, vezes a raiz de 3. Né? Aqui, menos 4 mais raiz de 3 ao quadrado é 3, mais 2 vezes quem? Raiz de 3, e mais 4 vezes raiz de 3, Então, mais 4 vezes raiz de 3 ao quadrado, que dá 3. Menos 2 raiz de 3, que é igual a 0. Será que é igual a 0? Então, 3 raiz de 3 menos 4 vezes 3 dá menos 12. Muito cuidado com os sinais, tá? Errar sinais é muito frequente. A gente erra muito sinais. Menos raiz de 3 vezes 3 dá menos 3 raiz de 3. Mais 2 raiz de 3 mais 12 menos 2 raiz de 3 igual a 0. Opa! Olha só, 3 raiz de 3 menos 3 raiz de 3 é 0. Menos 12 mais 12 é 0. 2 raiz de 3 menos 2 raiz de 3 é 0. Né? Então, donde 0 igual a 0. Né? Portanto, x igual a raiz de 3 é uma raiz da equação 1, da 1. Temos uma raiz. Feito isso, vamos recorrer ao teorema fundamental da álgebra, né? Eu não tenho mais quadro aqui, mas continuaria aqui embaixo, né? E continuaria escrevendo o seguinte, olha só. Eu não vou apagar a equação inicial ali, tá? Vou deixá-la aqui em separado, né? Ela fica quietinha aqui, em separado. E eu vou continuar. O que o teorema fundamental da álgebra garante para nós? Garante o seguinte, que se raiz de 3 é uma solução, então, quando nós fizermos a seguinte divisão, ó, nós pegamos x ao cubo menos 4 mais raiz de 3. Deixa eu escrever isso aqui, ó. Pelo teorema fundamental da álgebra, teorema fundamental da álgebra, né? Chamar ele de TFP, podemos fazer... O que nós podemos fazer? Nós podemos pegar o primeiro membro da equação,
x ao cubo menos 4 mais raiz de 3 vezes x ao quadrado mais 2 mais 4 raiz de 3 vezes x menos 2 raiz de 3 e dividir todo esse polinômio por x menos a raiz que a gente encontrou, menos a raiz de 3. E essa divisão dará um resultado exato, tá? Essa divisão só é possível para o x diferente de raiz de 3, porque quando x é raiz de 3, há uma divisão por zero, né? Então, vamos fazer a divisão aqui, ó. Como é que faz? Polinômio de maior grau, x ao cubo. No divisor, polinômio de maior grau, x à primeira. Então, x ao cubo divide por x à primeira. Qual é o valor que multiplicado por x dá x ao cubo? X ao quadrado. Temos agora que fazer todos os produtos de x ao quadrado como o divisor. X ao quadrado vezes x, x ao cubo. Subtrai para saber o resto. Menos x ao cubo. X ao quadrado vezes menos raiz de 3 é menos raiz de 3 x ao quadrado. E acabou. Né? Vamos efetuar a conta. Há um detalhe. A gente tem que subtrair, né? Então fica menos raiz de 3x ao quadrado. Então aqui fica mais. Quer dizer, troca o sinal, né? O sinal que dá lá, tem que trocar aqui porque tem que subtrair, para saber o resto. Muito bem. Vamos agora achar o resto. Então, x ao cubo menos x ao cubo zerou, não preciso colocar o zero aqui. Menos 4 vezes o x ao quadrado dá menos 4x ao quadrado. Eu só repito aqui. Já o menos raiz de 3x ao quadrado com o mais raiz de 3x ao quadrado, zera, some. Sobra mais esta parte, 2 mais 4 raiz de 3 vezes x, e sobra essa parte ainda aqui, menos 2 raiz de 3. Continuando a divisão, menos 4x ao quadrado divide por x. Qual é o valor que multiplicado por x dá menos 4x ao quadrado? Menos 4x. Menos 4x vezes x, menos 4x ao quadrado, troca de sinal, mais 4x ao quadrado. Menos 4x vezes menos raiz de 3 dá mais 4 raiz de 3. Mais 4 raiz de 3x. Olha, eu estava esquecendo o x. Menos 4x vezes menos raiz de 3 dá mais 4 raiz de 3x. Esse valor troca de sinal. Então aqui fica menos. Vamos agora achar o novo resto. Menos 4x ao quadrado mais 4x ao quadrado zerou. Não precisa escrever. Aqui nós temos 2x e temos mais 4 raiz de 3x. O mais 4 raiz de 3x vai zerar com o menos 4 raiz de 3x. Então sobra mais 2x o 4 raiz de 3x com o menos 4 raiz de 3x zera e sobra menos 2 raiz de 3. Está aqui o novo resto. Dá para continuar a efetuar a divisão? Dá. 2x dividido por x pode ser feito. Daria 2, né? O número 2 vezes x resulta 2x. Então, 2 vezes x, 2x, troca de sinal, menos 2x.
2 vezes menos raiz de 3 dá menos 2 raiz de 3. Troca de sinal. Mais 2 raiz de 3. Olha só, 2x menos 2x zerou. Menos 2 raiz de 3 com mais 2 raiz de 3 zerou. Zerou tudo. Deu divisão exata. Qual é o resultado exato da divisão? Este aqui. O que isso significa? Significa que, se nós tirarmos a raiz de 3, sobra as duas outras raízes. E qual é a equação que permite achar as outras duas raízes? É x² menos 4x mais 2. Igual a 0. Essa será a equação que vai permitir achar as outras duas raízes. Novamente, nós continuaremos aqui embaixo, falta quadro, vou apagar e fazer a continuação. Portanto, se dividirmos a equação toda por x menos raiz de 3, então, portanto, dividindo ambos os membros, da equação 1, então dá 1, que está aqui em cima, ambos os membros dá 1, por x menos a raiz que nós encontramos, com o detalhe de que esse x deve ser diferente de raiz de 3, porque se ele for igual a raiz de 3, então teríamos raiz de 3 menos raiz de 3 igual a 0. E divisão por 0 é impossível. Nunca se divide por 0 em matemática. Não existe divisão por 0. Divisão por 0 é impossível. Então, com x diferente de raiz de 3, obtemos... Então, vamos ver. Vamos dividir o primeiro membro da equação. Eu vou repetir aqui, ó. Então, traço de fração primeiro. Sempre o traço de fração em primeiro lugar. A parte de cima da equação, menos 4 mais raiz de 3, tudo multiplicado por x², mais, abre parênteses, 2 mais 4, raiz de 3, tudo multiplicado por x, menos 2 raiz de 3, tudo isso dividido por x menos raiz de 3. E do outro lado da igualdade fazemos a mesma coisa. Dividimos quem está do outro lado, que é o 0, por x menos raiz de 3. Essa divisão aqui, nós já vimos que o resultado dela é x² menos 4x mais 2, e o resultado de 0 dividido por qualquer número que não seja 0, não é, porque o x não é igual a raiz de 3, nós estamos descartando o x igual a raiz de 3, ele já foi tirado como raiz, né? Então nós estamos procurando apenas as outras raízes agora. Então 0 dividido por qualquer número, diferente de 0, dá 0. Então o que nós temos que fazer agora é resolver essa equação para obter as outras duas raízes da equação original, que é de terceiro grau. Então a equação de terceiro grau tem 3 raízes. Encontramos uma. Dividimos a equação inteira por x menos raiz de 3, que é a primeira raiz que nós encontramos.
Feito isso, do lado de cá obtemos esse polinômio. Do outro lado, a divisão dá zero. Temos agora uma equação de segundo grau que é fácil de ser resolvida. O quadro acabou, está quase no fim. Vamos apagar e continuar. Então, apagando e continuando. Não. Como a divisão mostra as outras duas raízes, são raízes da equação. Qual equação? X² menos 4x mais 2 igual a zero. Esta é uma equação de segundo grau que pode ser resolvida, por exemplo, pela fórmula das equações quadráticas. O que a fórmula das equações quadráticas nos diz? Que se nós pegarmos o coeficiente de x ao quadrado, que no caso aqui é 1, né, seria o número 1, o coeficiente do x, o menos 4, e o termo independente, nós teremos três elementos aqui, três informações. A igual a 1, B igual a menos 4 e C igual a 2. Podemos então determinar o chamado delta da equação, né? O delta dessa equação seria B², ou seja, menos 4 ao quadrado, menos 4AC, onde nosso delta vai ser 16 menos 8, delta igual a 8. Donde x é igual, traço de fração primeiro, sempre o traço de fração vem antes dos valores que nós vamos colocar. Em cima é menos b, então é menos 4, que dá mais 4, mais ou menos raiz de delta, que é 8, dividido por 2a, que é 2 vezes 1. Vemos aqui facilmente que a raiz de 8 pode ser escrita assim, ó. Raiz de 4 vezes 2. 4 vezes 2 é 8. 2 vezes 1, 2. Então podemos escrever que x é igual a 4 mais ou menos, raiz de 4 é 2, raiz de 2 fica indicada, sobre 2. Temos agora a seguinte situação, olha. Tanto a parcela 4 quanto a parcela 2, raiz de 2, estão divididas por 2. Então eu vou efetuar as duas divisões que tem aqui. Então olha só. 4 dividido por 2 é 2. Mais ou menos, só repete. 2 raiz de 2 divide por 2 é raiz de 2. Portanto, qual é a conclusão que chegamos? Que há duas soluções. Então, donde temos duas soluções. Quais são as duas soluções que aparecem aqui? x1 igual a 2 mais raiz de 2 e x2 igual a 2 menos raiz de 2. Portanto, a resposta final do problema fica sendo esta aqui, ó. As raízes lá da primeira equação
Então, as raízes da 1, a primeira equação é a 1, então as raízes da 1 são quem? São raiz de 3, 2 mais raiz de 2 e 2 menos raiz de 2. E está resolvido o nosso problema. Se você gostou, se você achou interessante a maneira como foi explicado, dá um positivo e faça um comentário. No comentário, seja para elogiar, seja para criticar, mas comente. Isso ajuda muito me ajuda muito a saber o que você está sentindo e como que eu posso melhorar o trabalho de apresentar aí a resolução de problemas para vocês. Muito obrigado e tchau!